Recentemente foi anunciado que o volume final de Jujutsu Kaisen teriam 16 páginas extras. E não só isso, tá? Gege Akutami também, no volume final, fez um desabafo sobre a sua trajetória como mangaka de Jujutsu Kaisen. Tanto essas 16 páginas extras, quanto o desabafo do autor de Jujutsu Kaisen, fizeram surgir algumas pequenas polêmicas na internet. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes de falar sobre esse tal desabafo do Gege Akutami, vamos entender por que o mangá ganhou 16 páginas extras no volume final. Há alguns dias foi anunciado que teriam aí 4 histórias sobre 4 personagens no volume final de Jujutsu. E a rapaziada ficou super animada, porque recentemente Boku no Hero, que teve um dos finais mais criticados dos últimos tempos, ganhou no seu volume final mais um capítulo, basicamente extra, mais de 20 páginas aí, focada em coisas que não ficaram tão bem concluídas naquele final. E para muitas pessoas, esse capítulo extra consertou o final de Boku no Hero, apesar de ter dado uma treta aí, que eu contei num vídeo aqui no canal, justamente sobre esse capítulo extra e a treta que rolou envolvendo o autor sendo bloqueado, cancelado pelos fãs na internet. Vai lá ver meu vídeo que vocês entendem. Mas focando aqui em Jujutsu, os fãs, né, que já estavam meio chateados por causa do final de Jujutsu, que muita gente não curtiu, viram nessas 16 páginas extras uma possibilidade do final de Jujutsu ser consertado, né? E quando foi dito que seria focado em 4 personagens diferentes, a galera foi ao delírio. Porque a rapaziada começou a pensar, nossa, vai ter uma história sobre o Sukuna, vai ter uma história sobre o Itadori, vai ter uma história sobre o Gojo. E a galera foi, né, imaginando, bolando ali cenários hipotéticos, né? Porque alguns personagens no final não foram tão bem aproveitados de acordo com os fãs de Jujutsu. E aí quando foi anunciado que as 4 histórias seriam sobre a Ozawa, o Panda, a Nobara e o Uraumi, a minha reação foi literalmente, caralho, que porra é essa? Porque, sério, mano, é um bagulho muito engraçado. Mas tudo bem, né? Vai que acontece alguma coisa interessante nas histórias desses personagens, né? E essas páginas extras já saíram, já foram traduzidas. Então vamos lá, vamos começar pela Ozawa. E aí você me pergunta, quem que é a Ozawa? E eu te falo, nem lembrava. Juro pra vocês, eu só lembrei que a Ozawa existia porque foi anunciado que teria uma história sobre ela nesse volume final. Porque, realmente, eu não lembrava dessa mina que tinha um crushzinho no Itadori e tudo mais. Ela aparece lá pros arcos iniciais do mangá. Então, realmente, não tava na minha memória. E eu nem esperava que ela fosse receber alguma historinha extra. Mas tudo bem. Apesar de super aleatório, você imagina que essa história vá ter relação com o Itadori. E, de fato, tem relação com o Itadori. É uma história ali onde deixa entender que ela ama o Itadori, o que já era óbvio, e que talvez o Itadori tenha ali também algum sentimento por ela. Fica totalmente em aberto, mas as 4 páginas que são focadas nisso tem um quê meio poético, né? E deixa entender que talvez o amor entre os dois venha a florescer no futuro. Mas é basicamente isso. Podia ter, por exemplo, a Ozawa se declarando, os dois namorando, alguma coisa concreta, mas não, ficou no campo das ideias. Nem pra isso prestou essas 4 páginas focadas na Ozawa, porque a gente já sabia que ela gostava dele. Então eu não entendo para que você disponibiliza 4 páginas extras só para deixar claro que ela gosta dele, porque isso já tava no mangá. Mas beleza, tudo bem, Gege Akutami. Você queria fazer um momento fofo ali, um momento poético, né, metafórico, tudo bem. A gente entende, né? Pode ser que no japonês em específico possa ter algum jogo de palavras ali que seja ali uma declaração, não sei, eu não sou japonês, né? Eu li a tradução, né, que foi feita por uma scan brasileira. Mas no geral, esse é o resumo da história da Ozawa, tá? Não tem nada além disso. A segunda história é sobre o Panda. Essa história, ela é meio doida, mas ela é um pouco mais interessante. Vamos lá. A história de Jujutsu se passa mais ou menos ali em 2018, 2019. Essa história do Panda, ela se passa em 2080. Ou seja, teve um time skip gigantesco, né? E nessa história é dito que o Panda, ele parou de funcionar em 2035. Ele basicamente se tornou um objeto amaldiçoado que serve de decoração. Não tem outra explicação. Às vezes ele funciona ali, mas funciona quase como se fosse um velho gagá, que não entende muito bem o que tá acontecendo, ele só solta umas palavras no ar e é isso? Basicamente é isso. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Nessa história, a gente vê os netos do Yuta. Sim, você acredita que aquele rapaz todo tímido conseguiu botar filho no mundo e ainda por cima ter netos? Pois é. E aí você pode estar me perguntando, quem que foi a mulher do Yuta? Olha, se você for ver os designs dos netos do Yuta, fica subentendido ali que provavelmente foi a Maki. Pois é, o Yuta conseguiu conquistar a Maki, ou melhor, provavelmente ele foi conquistado, né? Porque ele não teria essa capacidade, não. A Maki, ela deve ter investido pra cima dele. Porque pra ele conseguir tomar uma atitude, eu duvido muito. E aí vem a questão, como será que a Arika reagiu a isso tudo, hein? É uma dúvida que surge, né? Mas, né, eu acho que talvez essa história seja mais surpreendente. Porque ela tem 3 coisas impactantes, né? Que são os netos do Yuta,
o fato do Yuta ter conseguido namorar alguém de fato, além da Rika. E o outro fato chocante é, o Yuta assumiu a liderança do clã Gojo. Pois é, com a morte do Gojo, né, abriu vaga pra líder. Parece que o currículo do Yuta foi o melhor e ele se tornou líder do clã Gojo. Pra quem não lembra, né, é dito que o Yuta tem parentesco com o Gojo. É um parentesco distante, mas tem. Então, muito provavelmente sobrou pra ele, né, essa função aí. Então, o Yuta, né, aparentemente teve a melhor vida até então, né, dos personagens de Jujutsu Kaisen, né. Pegou a Maki, virou líder do clã Gojo, teve filho, teve netinho. Duvido que ele continue sendo aquele emozinho deprê igual foi no mangá. Se continua sendo, é porque ele não sabe aproveitar as oportunidades que a vida dá. Essa é a verdade. A terceira história é sobre a Nobara. Ela vai encontrar a mãe dela, porque o Gojo deixa lá a localização da mãe dela e meio que deixa subentendido que é pra Nobara ir encontrar a mãe. E a Nobara faz isso, ela deixa claro que está indo ver a mãe, porque foi um pedido de um morto, né? No caso, o Gojo, confirmando aí, sacramentando que o Gojo foi de arrasta pra cima mesmo. Porque até hoje, tinha gente achando que o Gojo ia voltar em algum momento. Só mais 72 horas, soldados. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não voltou, né? Não voltou. Mas seguindo aqui, né? Ela encontra a mãe. É uma mulher, digamos, bem peculiar, né? Ela não quer saber de nada. Ela não é uma boa mãe. Ela meio que largou a Maki no mundo com a avó e meteu o pé pra rua. Ela diz que ela adora sair com o velho rico, pegar novinho. Ela diz que adora dar golpe nos outros. Basicamente, essa é a vida dela e ela ama isso, né? E ela diz que nunca teve talento pra ser mãe, nunca teve talento pra poder ser uma feiticeira Jujutsu. E quem herdou isso aí foi a Nobara. E é por isso, né, que deixou a Nobara com a avó, porque a Nobara é que deveria ali se tornar uma feiticeira e não ela. Meio que ela terceirizou, né, a obrigação, mas tudo bem, né. E aí a Nobara tenta conversar com ela manda você só veio atrás de mim pra eu poder te parabenizar, você quer ser reconhecida. Tentou ali de alguma forma dar uma esculachada na filha, né. Só que o pulo do gato dessa história é que, na verdade, a Nobara tava pouco se ferrando pra mãe, né. Ela queria ver a reação da mãe ao encontrar a avó dela, porque ela levou a avó junto pra poder capturar a mãe, né, porque a mãe sumiu no mundo e ninguém sabia onde estava. Então, muito provavelmente, a avó queria saber. E tem algo muito interessante aqui, que é o seguinte, a avó da Nobara não tem um olho também. Então, talvez, essa parada do olho aí seja um negócio de família, sacou? E quando eu digo de família, imagina só que em uma família, todos os homens perdem o braço esquerdo em algum momento. Numa luta, num acidente. É destino daquela família os homens perderem o braço esquerdo em algum momento. Vai que, na família da Nobara, né, as mulheres que viram feiticeiras Jujutsu perdem um dos olhos em algum momento, né, não sei. Mas eu achei isso aí um detalhe interessante, né. Então essa é a história da Nobara. Igual a primeira história da Ozawa, não adiciona nada na história, basicamente, né. A gente conhece ali a mãe da Nobara e tudo mais, a gente vê um pouquinho mais da Nobara, né, já que não deu tempo de ver ela, porque ela só voltou a aparecer no final do mangá. Mas no final de tudo, é bem tanto faz, saca? A gente vê a aparência da mãe, da avó, a personalidade das duas, né? Dá pra entender ali em poucas páginas como é que é a situação familiar e tudo mais. Só que, sabe, não é o que o fã de verdade provavelmente queria, entendeu? É uma oportunidade que o Gyakutami tinha pra poder entregar algo pros fãs que estavam chateados. E no final, meio que entregou nada. E você pode até falar, nossa, mas o Gyakutami talvez nem soubesse que os fãs estivessem chateados. E eu digo que não, tá? O Gyakutami sabia. Que ele fala sobre isso no desabafo dele. Mas eu já vou chegar lá. Vamos pra última história, que é a história do Uraumi. Uma história interessante, né? Você pensa, poxa, vai ter a ver com o Sukuna. E de fato tem. É a história de como o Sukuna e o Uraumi se conheceram. O Uraumi, desde sempre, congelava as coisas ao redor. E ele sempre foi o catalisador de tragédias por causa disso. E aí, quando o Sukuna encontra o Uraumi, ele vê a oportunidade de ter uma geladeira com ele. É literalmente isso, gente. O Sukuna olhou pro Uraumi e falou, caramba, você congela tudo ao redor? É. Eu meio que tô precisando de alguém pra poder congelar a carne que eu tô levando. Quer vir comigo, não? E o Uraumi fica tipo, ué, mas, sério? É isso? Ele fala, é isso, vamos. E essa é a história do Uraumi com o Sukuna. Claro, tu pode ter uma interpretação que essa história mostra um pouco da humanidade do Sukuna, não é mesmo? De ver uma criança sozinha ali em meio a uma tragédia, e meio que ser uma figura paterna por Uraumi e tudo mais. Só que no final, o Sukuna inicialmente olhou pra ele e viu uma geladeira. E é isso, gente. São 4 páginas, que são basicamente uma piadinha, né? Que o Uraumi vai servir ali pra congelar as coisas e tudo mais. E na página final, tem uma troca de diálogos que é do tipo, eu queria entender, Sukuna, como você não sente frio ao estar do meu lado. E aí o Sukuna fala, eu que queria entender, Uraumi, como você não sente frio ao estar do meu lado. Talvez, né, o fã mais emocionado de Jujutsu olhe pra isso e bata a palma, fale, meu Deus, que diálogo incrível. Olha todas as camadas, nuances disso aqui. O Sukuna, um homem que traz tragédia ao lado de uma criança, e a criança que também traz tragédia ao lado do Sukuna, e nenhum dos dois traz coisas negativas, eles se completam e tudo mais. Pode ser, mas eu olhei pra isso e falei, caramba, hein.
puxa vida, geladeira, tá ligado? Foi uma situação ali meio complicada. Então no final, essas 16 páginas, né, cada personagem teve 4 páginas, foi basicamente isso. Uma história da Ozawa, do Panda, da Nobara e do Sukuna. Eu diria que a história do Panda foi a mais interessante e logo em seguida a história do Sukuna, né? Porque querendo ou não, mostra, por exemplo, como o Sukuna conheceu o Uraumi, e a história do Panda, né, revela coisa ali sobre o futuro do universo de Jujutsu. Pode ser que ficou em aberto ali talvez uma sequência, duvido que role, tá? Eu acho que Gyakutami cansou real de Jujutsu Kaisen, né? Na história do Panda, eu tomei um susto que eu pensei, caramba, vai virar o final de Kimetsu no Yaiba isso aqui. Porque se você leu o final de Kimetsu, você sabe do que eu tô falando. Eu fiquei assustado, falei, não é possível. Gyakutami enlouqueceu. Será que é isso? Não foi. Podia ter sido, pelo menos, né, um fanservicezinho, mas não foi, né? Mas foi melhor que nada, né? Em resumo, essas são as 4 histórias extras do volume final. A rapaziada, obviamente, não ficou feliz. Todo mundo tava esperando algo que consertasse o final, né? Complementasse o final de Jujutsu Kaisen. E no final, não foi isso que aconteceu. Foram histórias extras, de fato, que trouxeram ali algumas coisinhas aqui e ali, mas nada de muito relevante. Além da história do Panda, que eu acho que aquela ali realmente é bem relevante. E os fãs meio que continuaram chateados, né? Com o final de Jujutsu Kaisen e com Gege Akutami. Mas não tem o que fazer, né? O final foi aquele mesmo, e esse epílogo do epílogo meio que é isso também, e acabou. Talvez no anime o final de Jujutsu seja melhorado, pode ser, né? O final de Bleach, por exemplo, tem coisas extras sendo adicionadas, tá sendo melhorado, né? Com participação ativa do Kubo e tudo mais, pode ser que aconteça, né? Pode ser que essas histórias extras aqui sejam integradas lá no anime e torne ali algumas histórias que ficaram deslocadas um pouco mais complexas, aprofundadas, pode ser. Mas, né, eu não teria tanta expectativa, porque provavelmente, quando sair o final de Jujutsu no anime, o Gege Akutami vai estar fazendo outro mangá já, não vai estar tão focado igual o Kubo tá, por exemplo, no anime de Bleach, então eu não botaria tanta expectativa. Espero que até lá, né, eu morda a minha língua e me arrependo do que eu tô dizendo. Mas eu acho que pode ser sim que o final seja melhorado por causa da direção, da animação e tudo mais. Só que os acontecimentos dificilmente vão ser alterados. Isso aí provavelmente não vai acontecer mesmo, tá? Pode ser que adicione alguma coisa nova, a gente não sabe, mas eu acho difícil. Enfim, continuando. E não foi só isso que teve de extra não, tá? Teve um extra no volume 29, que eu acho que é a cereja do bolo, beleza? Que é o seguinte, no mangá fica subentendido que o pai do Itadori seria a pessoa que divide a alma com o Sukuna. Seria a reencarnação do irmão do Sukuna, né? Isso seria justificável até porque foi pro pai do Itadori que o Kenjaku rebolou lentinho e ficou grávido, né? Do Itadori e tudo mais. Só que no volume 29, né? Porque o volume 29 e 30 de Jujutsu foram lançados juntos, tem uma informação que não é o pai do Itadori que divide a alma com o Sukuna, não. É o avô do Itadori. E aí o Gege Akutami faz um desenho do avô do Itadori e do Sukuna um do lado do outro e fala, eles não se parecem? Aí eu fiquei olhando pra isso e fiquei tipo, não é possível, eu tô sendo feito de otário. Que isso, rapaz? Aí eu fiquei me perguntando, por que então que o Kenjaku sentou pro pai do Itadori? Porque se o avô do Itadori, que é a reencarnação do irmão do Sukuna, então pela lógica, o Kenjaku tinha que ter rebolado pro avô do Itadori. Só que não, né? Rebolou pra outra pessoa. Talvez, né, por ser filho ali da reencarnação do irmão do Sukuna, ele tenha herdado alguma coisa. E aí, né, o Itadori também vem a herdar por ser neto, né, da reencarnação do irmão do Sukuna. Só que ficou muito confuso isso, né? Eu não sei, eu posso estar sendo muito burro aqui. Se você tiver uma explicação boa pra isso tudo, comenta aí. Pode ser que eu tenha deixado algo passar, né? Eu não sou nenhum especialista em Jujutsu Kaisen, apesar de gostar bastante. Mas realmente, pra mim, ficou meio confuso e tudo mais. E é até interessante aí você ver que o final do avô do Itadori é muito diferente do final do Sukuna. O avô do Itadori, ele morre na calmaria, né? Ele morre após uma longa vida ali, tranquila e tudo mais. Enquanto o Sukuna morre na guerra, na porradaria. Então, né, esse contraste até que é interessante, né? Faz mais sentido até, porque o avô do Itadori tem a aparência do Sukuna, basicamente. Algumas pessoas até teorizavam, né, que eles eram da mesma família e tudo mais, por algum motivo. Só que, né, agora com essa confirmação, faz sentido, mas é um pouco confuso, né, considerando o que aconteceu na história de Jujutsu Kaisen. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Agora, vamos falar sobre o desabafo de Gege Akutami. O autor fez um textão ali no volume final para os leitores. E o texto é basicamente o seguinte, tá? Ele agradece aos editores e tudo mais, demonstra que foi um trabalho realmente difícil e fala que basicamente ele passou por um processo de autossabotagem. Essa é a minha interpretação. Ele diz que por ser inexperiente, não foi tão pulso firme quanto deveria ser. Então, por medo de chatear os leitores, ele tomou certas decisões que viriam machucar ele no futuro. Porque, né, algumas decisões ali muito provavelmente fizeram alguns leitores ficarem chateados, criticarem ele e tudo mais.
e ele ter ficado triste por isso. E aí você pode dizer, né, que, ué, como é que ele sabia disso tudo? Pelo texto, dá pra notar que ele é cronicamente online. Ele meio que provavelmente viu o quão famoso Jujutsu Kaisen estava nas redes sociais, o quanto as pessoas criticavam ou batiam palma para algumas coisas. Então, muito provavelmente, a opinião dos leitores na internet foi importante para que ele tomasse decisões do mangá. Talvez algumas decisões do arco final tenham sido tomadas pensando nisso. Talvez ele não quisesse ser tão criticado assim, não quisesse chatear tantas pessoas. E aí, né, voltou atrás com algumas coisas e tudo mais, e teve o efeito contrário. As pessoas ficaram chateadas com ele, né? Ele tentou ali de boa intenção fazer algo, né? E no final ele acabou tomando aí esse efeito rebote. E ele meio que diz, né, que é culpa da inexperiência dele e tudo mais, só que ele fica feliz que pelo menos ele aprendeu uma lição, e por aí vai, né? É um texto de desabafo. Ele se chama de idiota, né? Ele diz, né, que não entendeu inicialmente a importância de tudo ao redor, né, da história e tudo mais, que ele poderia ter confiado mais nas convicções dele. É interessante até, eu não lembro de fato, de ver um autor fazendo uma reflexão ali, né, uma autocrítica, né, num volume final, geralmente é mais um clima de festa, mas aqui é um clima meio deprê. Ele parece estar meio chateado, ele parece, né, que realmente ali duvidou um pouco da própria qualidade, uma autossabotagem talvez, duvidou talvez ali da continuação de Jujutsu e tudo mais, aparentemente trabalhou bastante, né, então realmente parece que a serialização de Jujutsu Kaisen foi uma montanha-russa pro Gege Akutami. E no final ele meio que deixa subentendido que vai fazer outro mangá em alguma hora, e eu acho até que esse próximo mangá tem potencial de ser melhor que o Jujutsu, que agora ele é um autor mais experiente, ele tem 7 anos basicamente de experiência aí como mangaka. Então muitos dos problemas, né, que ele sofreu nessa serialização de Jujutsu Kaisen, talvez não venha se repetir no novo mangá dele, né, e talvez, né, ele seja mais pulso firme para tomar decisões, né, não volte atrás com algumas coisas, não tente agradar 100% o público, que é aquilo, né, fã às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então é muito importante, né, você saber valorizar os seus fãs, mas ao mesmo tempo entender que o fã, ele é muito emotivo, né? Então algumas coisas ali não devem ser levadas tão a sério. E aí eu fico me perguntando o que será que o Gege Akutami, né, mudou na história ali pra não magoar as pessoas, não chatear as pessoas. Talvez a volta do Gojo ali no finalzinho, né, com o Yuta no corpo dele, talvez a volta da Nobara, talvez, né, o Megumi ter sobrevivido. Algumas coisas aí, né, desse arco final, ou da história inteira, né, não dá pra saber, podem ter sido fruto aí, né, dessa ansiedade do autor com relação às críticas, né. Então fica aí, né, o desabafo de Gege Akutami, né. A internet basicamente tornou o Jujutsu Kaisen uma piada, né, e isso deve ter feito o Gege Akutami ficar bem triste, né. Mas eu espero que ele faça um novo mangá e que esse mangá seja muito bom. Porque Jujutsu Kaisen, na minha opinião, é um bom mangá, é um excelente mangá. Só que naquela reta final, eu acho que realmente desandou legal, né? Então eu realmente acho que é um mangá bom, que não teve uma conclusão tão boa, né? É uma conclusão que faz sentido, né? Mas aquele arco final, ele tem altos e baixos, mas no geral, né, eu acho que o resultado foi bem ok. Comenta aí o que você achou desse desabafo do Gege Akutami. Vocês acham que o pessoal aloprou desnecessariamente pra cima dele? Ou se ele realmente merece críticas, né, pelo arco final de Jujutsu? Não sei se vocês gostaram ou não, então comente aí também. Me conta o que vocês acharam dessas histórias extras aí, né, essas 16 páginas extras do volume final. Vou ficar bastante curioso pra saber a opinião de vocês, porque no Twitter eu vi muita gente brava, tá? Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Eu agradeço demais, demais, demais por toda a audiência de vocês. Comenta o que acharam do vídeo. Deixa o like, né? Porque isso ajuda, ó, pra caramba. Se inscreve no canal porque isso ajuda ainda mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo.